da Vocação Jurídica, o canal que foi criado por mim, Roberta Renault, com o intuito de prestar informações sobre o funcionamento de um processo criminal na prática, para que você consiga entender, seja você advogado, estudante de direito ou até uma pessoa leiga, mas que precisa dessas informações, seja porque um parente seu está sendo processado criminalmente ou apenas por puro interesse mesmo e entender um pouco mais sobre direito penal, direito processual penal. Enfim, esse espaço é para você. Fique à vontade para tirar suas dúvidas e interagir comigo, ok? Gente, antes de mais nada, eu quero pedir desculpas porque eu me afastei durante 2 semanas aqui no canal, mas eu tive que resolver alguns problemas de ordem pessoal e profissional, e por conta disso eu não tive tempo para fazer os vídeos. Mas agora eu estou retomando todas as atividades e estou voltando com a carga total, tá bom? Hoje eu quero aproveitar um tema que é muito importante, porque foi objeto de uma consultoria que eu prestei a uma senhora que estava com um marido preso e ela precisava de alguma orientação. E eu acho que esse tema ele é muito importante, muito pertinente, porque a gente vem discutindo aqui sobre execução penal, sobre prisões ilegais, sobre como fazer nesses casos, e é por isso que eu quero abordar aqui com vocês. Vamos lá, vamos entender qual foi a situação exata envolvendo essa senhora. Ela me procurou dizendo que o marido dela havia sido condenado, ou seja, já havia tido uma condenação definitiva com uma pena para cumprir. E o que ocorreu? Ele foi preso para o cumprimento dessa pena. Só que no momento do cumprimento da pena, no momento da prisão, ele não foi levado para um estabelecimento prisional. Ele foi levado para a delegacia e lá ele ficou acautelado. É um outro estado. Aqui no Rio de Janeiro, isso não seria possível no estado do Rio de Janeiro. Isso aconteceu em um outro estado, numa cidade do interior, enfim. E aí ele ficou dias e dias nessa delegacia preso. Eu fui procurar saber qual foi o regime inicial de cumprimento de pena. Por quê? Porque toda vez que um juiz condena alguém, a gente já sabe aqui no canal, se você não sabe, tem vários vídeos explicando sobre isso, mas toda vez que o juiz condena alguém, ele fixa um regime inicial para o cumprimento de pena. Em outras palavras, ele diz se a pessoa vai cumprir a pena no regime fechado, no semiaberto ou no aberto. É isso que ele faz. E no caso desse senhor, foi fixado o regime semiaberto. E o rapaz estava preso aonde? Dentro de uma delegacia, como uma situação de regime fechado. Porque qual é a diferença do semiaberto para o aberto dos regimes? Vocês também já têm vídeos aqui sobre isso. Mas, resumidamente, o regime semiaberto ele possui muito mais vantagens. O Estado ele dá mais confiança ao apenado. Então, o apenado ele pode sair para trabalhar, o apenado pode sair para visitar os parentes, o apenado pode sair para estudar. É completamente diferente do fechado. E nesse caso, o senhor estava tendo um tratamento de regime fechado, ou seja, totalmente preso, sem benefício nenhum, embora ele tenha sido fixado o semiaberto. Então, ele estava num regime mais gravoso. E aí? A moça me perguntava o que fazer, né? Então, a primeira orientação que eu dei é de fazer uma petição. Primeiro, fazer uma petição. O que que é uma petição para os leigos que estão aqui? É um pedido escrito, um documento escrito ao juiz que acompanha o cumprimento da pena, dizendo que aquela pessoa está ilegalmente presa, porque se ela está no lugar errado, se ela está cumprindo pena no regime errado, a prisão é ilegal. Então, ela está sofrendo um constrangimento ilegal porque ela deveria estar numa unidade prisional compatível com o regime semiaberto e não dentro de uma delegacia.
Então, a primeira coisa a fazer é essa petição. E aí a moça disse que constituía um advogado que fez a petição, mas os dias se passaram e nada acontecia. E ela estava muito nervosa, porque sequer ela conseguiu visitar o parente. E aí ela me procurava como para obter consolo, orientações, enfim. E aí eu disse a ela o seguinte, que mais do que fazer uma petição, é você, advogado, pessoalmente ir despachar com o juiz da execução. O juiz que está encarregado do acompanhamento do cumprimento da pena, você tem que ir até lá conversar com ele. Ir lá no gabinete, forçar a barra. Não adianta só peticionar. As petições que a gente faz e coloca no sistema, se você deixar correr solto, isso demora meses. Nós estamos num sistema prisional falido, né? Estamos num sistema que está sobrecarregado. Então, precisamos estar atentos. Não basta fazer a melhor petição. Atenção, advogados. Não basta fazer a melhor petição com todas as técnicas, nesse caso, utilizando o teor da súmula vinculante número 56 do Supremo Tribunal Federal. Isso não é suficiente. Você tem que ir até o local, conversar com o juiz. Aí, parece que isso foi feito, mas mesmo assim, o rapaz continuou preso no mesmo local, na delegacia, e sem manifestação da juíza. Então, vou ficar eu, advogado, esperando indefinidamente essa situação se resolver, essa juíza prolatar uma sentença, porque por mais que ela esteja atarefada, essa é uma questão urgente. O rapaz não pode ficar esperando o momento em que ela vai ter para atendê-lo. Então, nesse caso, o que é bom fazer? Impetrar um habeas corpus. E aí, junto com esse habeas corpus, você pede uma liminar. E quando você faz um habeas corpus, você está dizendo que alguém está sofrendo um constrangimento ilegal na sua liberdade de ir e vir. E quem é a autoridade que está provocando agora esse constrangimento ilegal? Essa juíza, que eu fiz a petição lá, o advogado fez a petição, pedindo para que ele saísse da delegacia, que ele fosse para um local adequado ao regime semiaberto e não foi. Então, você faz um habeas corpus e aí quem vai analisar esse habeas corpus? São desembargadores, que fazem parte do Poder Judiciário, só que eles estão hierarquicamente em uma ordem superior à juíza. E eles vão analisar aquele pedido, né? E, na verdade, vão forçar essa juíza a se posicionar, porque até agora ela não tinha dado nenhuma decisão. E dito e feito. O rapaz fez o habeas corpus, o advogado, né? A moça que me procurou falou com ele fez o habeas corpus, pediu uma liminar para soltura imediata do senhor lá que estava no lugar errado, cumprindo pena, e os desembargadores enviaram um ofício para essa juíza que acompanha a pena para ela se manifestar sobre esse processo. E aí ela acabou acatando o pedido do advogado e deu prisão albergue domiciliar. Por que prisão albergue domiciliar? Porque naquele momento não tinha vaga no regime semiaberto. Então, como o rapaz, o senhor lá, foi condenado no regime semiaberto e não tinha lugar para ele ficar, então que ele cumprisse a pena em casa. Isso é uma liberalidade, é uma opção da juíza? Não, isso é obrigatório. A gente já fez vários vídeos aqui. Mas o que eu estou querendo reforçar para vocês é que, para chegar ao resultado, mesmo sendo algo que a lei determina, que o Supremo Tribunal Federal diz que ninguém pode ficar no regime mais gravoso do que o juiz determinou, isso acontece na prática. E para a gente resolver essas questões, não basta fazer petição, não basta redigir habeas corpus. Tem que ir até o local, conversar com os desembargadores, agilizar os processamentos. Essa é a atividade do advogado. Não pense que o advogado fica só no seu escritório, né? Ou então fica gravando vídeos, como eu estou aqui,
ou então fica lá no tribunal do júri com a sua beca impecável, fazendo sustentação. O trabalho do advogado é suor também, é muita transpiração, são os bastidores, é o advogado indo a fundo, entrando em contato com as autoridades, tendo coragem de enfrentá-las quando for necessário, fazendo reclamações na Corregedoria de Justiça, se for necessário também, mas é preciso esse movimento do advogado. E só com o movimento é que o advogado lá conseguiu a soltura do senhor que estava preso no local inadequado. Então, se você quer resultados imediatos para resolver uma prisão ilegal, para resolver a soltura do seu cliente, além da técnica, além de saber redigir muito bem, além de ter o dom da oratória, você precisa ir à luta, ir à rua, ir ao campo e enfrentar as autoridades. Bom, eu espero que eu tenha conseguido ajudar de alguma forma com esse vídeo. E teremos mais vídeos essa semana. Por favor, deixem sugestões de novos temas, porque os temas que eu escolho são os temas para atenderem às necessidades de vocês. E se vocês já passaram por alguma situação de prisão ilegal que demorou a ser resolvida, coloca aqui, vamos interagir, tá bom? Um forte e carinhoso abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Olha, um beijo muito, muito grande. Fica com Deus.